a divindade de Cristo. Nós vamos entender sobre esta divindade. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Porque muitas pessoas, por mais óbvio que pareça, não sabem quem é. E há uma confusão hoje dentro da obra de Deus por causa disso. Então nós temos que conhecer. Quem é Jesus? Quem é este Jesus que veio a esta terra? Que a Bíblia chama de divino. Algumas religiões não acreditam em Jesus como um ser divino. Então nós vamos estudar um pouquinho desta divindade de Jesus nesta noite. É um tema complexo, não é uma mensagem comum, é um estudo bíblico, mas eu sei que você tem a mente de Cristo e discernimento espiritual para compreender. Amém? Tema desta noite, amadurecimento e crescimento espiritual, parte 18, é o 18º estudo que nós estamos fazendo nesta série de estudos bíblicos. E a Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo 16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós vamos estudar acerca deste homem divino, que a Bíblia diz que foi manifestado na carne, para que você conheça quem é o Jesus que você segue. Oremos ao nosso Deus. Pai amado e eterno, eu sei que o estudo desta noite só pode ser entendido e compreendido através do Teu Santo Espírito. Teremos nesta noite uma aula de teologia. Teremos nesta noite, Senhor Jesus, um estudo para compreender quem é o Deus a quem nós seguimos. Por isso, se revela a nós, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Queremos entender acerca deste assunto tão importante. Senhor, eu te entrego a direção do culto, eu entrego o governo deste momento nas tuas mãos e te peço, me dirige, usa a minha boca e ensina o Senhor mesmo aos teus filhos. Revela a tua graça a cada um de nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu bem. Meus queridos e amados irmãos, minha família espiritual. Hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca de Jesus, a divindade de Jesus. Sabe que parece algo assim, pastor, dentro da igreja evangélica, tratar de um assunto como esse, um estudo bíblico desse se faz necessário? Se faz. Haja vista que muitas pessoas não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, não conhecem verdadeiramente quem é o Deus a quem está servindo. É muito triste o que eu vou dizer, mas algumas pessoas têm a tendência de seguir algumas coisas e não sabem o que estão por trás. Tem muitas religiões no nosso país é um país livre, muitas pessoas cultuam muitas coisas, existem várias religiões e às vezes as pessoas seguem uma religião e não conhecem o que está por trás desta religião. Não sabem quem elas estão adorando, quem elas estão cultuando, ou talvez não sabem nem aonde estão colocando a sua vida e a sua família. Então é meu dever como pastor, como ministro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te ensinar a quem você segue. Quem é o Jesus da Bíblia Sagrada? Muito comum as pessoas usarem um termo dentro da igreja, algumas igrejas, nem todas as igrejas evangélicas usam esse termo, mas uma pequena parte da igreja evangélica usa um termo chamado Trindade. Este termo Trindade, ou Santíssima Trindade, ele é uma herança da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana
definiu Deus como uma trindade, ou seja, um ser que se manifesta como três pessoas. Na verdade, a palavra trindade não pode ser usada, porque nós não servimos a três deuses, nós servimos a um Deus, um único Senhor. Então, quando você diz assim, olha, tem um Pai, tem um Filho e tem um Espírito, são três seres que se completam. Esta é a doutrina da Trindade. São três pessoas que se completam. Ou seja, isto é um erro, porque não são três pessoas, porque Deus é um só, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então nós não servimos a três deuses que um vai completar o outro. Isto é a doutrina da Santíssima Trindade. Isto é um erro. Com todo respeito a toda a tradição católica, a todo o catolicismo, é um erro. Porque não existe uma trindade, três seres que se completam. Existe um ser, entendam bem, você não pode deixar de entender isto aqui. Existe um ser que se manifesta de várias maneiras, um único Deus. Então, Deus se manifestou como Deus na criação, como Filho para a redenção e como Espírito para habitar em nós. Mas é uma única pessoa. Nós vamos entender nesta noite que Jesus é Deus. E Ele se manifestou na terra como Filho. Pastor, isso é complexo, mas eu vou começar a abrir a sua mente para você entender. Olha, eu me chamo Ricardo, ok? Eu, quando estou com a minha mãe, quem eu sou? Filho. Quando eu estou com mamãe, com papai, eles vão me chamar de quê? Filho. Com minha mãe não posso mais, porque já está com o Senhor. Mas quando eu estou com meu pai diz, meu filho chegou. Não é assim? E quando eu chego em casa e os meus filhos me veem, eles dizem o quê? Papai chegou. Uma mesma pessoa. Quando estou com meu pai, eu sou filho. Quando eu estou com os meus filhos, eu sou pai. Quando eu estou na igreja, eu sou amigo e pastor. Não é isso? Então, veja que é a mesma pessoa. Quando eu estou com o meu avô e com a minha avó, eu sou o neto. Quando eu estou com o meu sobrinho, eu sou tio. Quando eu estou com os meus tios, eu sou sobrinho. Uma única pessoa que, dependendo com quem está, ela está se manifestando ali como filho, como sobrinho. Você imagine, eu com a minha mãe vou chegar na minha mãe e vou dizer, ô pai, o que é isso? Vai lavar essa louça aí, vai fazer isso aí. Vou fazer isso com meu pai? Sou filho? Agora e com os meus filhos? Eu vou me manifestar diferente. Não, você tem que fazer isso aqui, é tua obrigação, você tem que estudar, é tua obrigação estudar, eu pago a tua escola. Agora imagine eu falar isso para o meu pai, olha, é tua obrigação, tu tem que estudar. Me dá-lhe um no pé do ouvido. Meu Deus do céu, se ele tiver a mão igual do nosso amigo Valdomiro, uma mão grande daquela, arrebenta o cara. Então, nós vamos entender, amados, que Jesus é um ser divino e nós temos que entender que Ele é Deus. Não há três deuses, há apenas um Deus que se manifestou de várias formas e se manifesta de várias formas. Então é o mesmo Deus, não há três deuses e um completa o outro. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus não divide a sua glória com ninguém, ok? Deus divide a sua glória? Se ele não divide a glória com ninguém, ele ia dividir a glória com seu filho? Ninguém é ninguém. Mas se ele, mas pastor, porque ele vai dividir? Isso é um erro. Você veja que os nossos irmãos evangélicos, a igreja evangélica não está interessada nesses assuntos. Mas eu tenho que lhe passar isso para você ter segurança de quem é Jesus. A igreja evangélica está preocupada hoje com distribuir água, vender vidrinho de óleo, azeite. Se um casal tem problema, procura o pastor não tem habilidade espiritual, discernimento espiritual para aconselhar na palavra. Ele diz, não, leva óleo, passa óleo de 8 em 8 horas. Então, a igreja evangélica está preocupada hoje com dinheiro. Eu estou aqui lhe dando conhecimento teológico, conhecimento bíblico, para que você não seja enganado. Então veja só, como que os nossos irmãos oram hoje? Vamos ver a igreja evangélica. As pessoas vão orar, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Senhor Jesus, começa a orar. No primeiro começa a falar com Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus. Aí a pessoa termina de orar e diz, eu vou orar um pouquinho para Jesus não ficar com ciúme. Jesus, eu também queria te dizer, Jesus, Jesus. Aí a pessoa diz,
Eu vou orar um pouquinho para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fica triste quando eu não menciono ele. Eu também queria o Espírito Santo de Deus. Ou seja, na cabeça do povo evangélico, na cabeça de muitos cristãos, existem 3 pessoas que se completam. Não é isso. É apenas um Deus que se manifestou de várias formas. Se manifestou como Filho, como Pai. Você está entendendo? Nós cantamos hoje. Vamos entrar um pouquinho no hebraico. Jeová Jireh. Deus proverá. Lá atrás, Deus se manifestava. Quando você queria saber o que Deus estava fazendo, Jeová Jireh. Deus de provisão. Do hebraico, Jireh, prover, provisão. Deus de provisão. Aí quando você vai, Jeová Rafá. Quando Deus queriam pedir para Deus curar, eles diziam, Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Não era assim? Jeová Shalom, o Deus da paz, Adonai, Elohim, Yahvé. Então, eram as formas que as pessoas falavam acerca de Deus. Ou seja, quando eles iam dizer, olha, Jeová Rafá, Jeová Rafá, sara. Então eles estavam orando ao mesmo Deus, Jeová, porém eles estavam dizendo, a manifestação dele era de Rafá, era de curar, Jireh, de prover. A igreja está conseguindo entender? Está dando para entender? Se não tiver, faz um esforço aí. Então, Deus é um só que se manifesta de várias formas. A Bíblia mostra claramente, amados, que só há um Deus. Amém? Então vamos ver isso. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. É o único ou não? Então se ele é o único, aí, às vezes você vê na Bíblia, Senhor Jesus, mas se Deus é único, Jesus é o quê? Quem é Jesus? Amado, Jesus é Deus. Só que aqui na terra, Jesus estava na manifestação de Filho. Ele veio a esta terra na manifestação de Filho. Só Deus poderia ter vindo a esta terra na manifestação de Filho para cumprir a lei no meu e no seu lugar e por fim a lei. Vamos continuar lendo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Olha, você vai escrever, você vai guardar, você vai registrar que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós temos que entender, amados, que nós só temos um Deus. Diga, eu tenho um Deus. Então, quando você for orar, hoje, no novo pacto, na nova aliança, tudo está em torno de Jesus. Jesus é um nome que está acima, diz a Bíblia, de todo nome. Então, ele é o único nome a qual nós reverenciamos, é o único nome a qual nós devemos orar. É a Bíblia quem diz isso. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Vou te mostrar mais versículos. Vede agora, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, eu somente mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu sou o único Senhor. João 5, 44. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus? Quantos Deus? Único. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só? Um só? Então é um só. Mas, pastor, é meio complexo, porque nós somos amados, nós somos humanos, Deus é divino. Então, querer entender esta complexidade de Deus só através do Espírito. Agora, nós somos humanos. Eu não consigo, eu só consigo te explicar da maneira que eu estou explicando. Eu sou filho, eu sozinho, eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, eu sou neto, uma pessoa só. Eu sou filho,
Eu sou pai, eu sou marido, eu sou neto, eu sou amigo. Você está compreendendo? Eu, uma pessoa só. Ou seja, são as manifestações. É a única forma que eu consigo passar para você conseguir entender. Porque nós somos limitados, nós somos humanos. E entender esta complexidade do que é Deus só através da direção do Espírito Santo. Então, todos os nomes de Deus foram reunidos em um só nome. Todos os nomes que se usava no passado. Por que agora a gente não, quando nós oramos, ó Jeová Rafá, vem, entra com providência e sara este irmão? Porque todos os nomes de Deus, agora se tornaram um nome só. O nome que está acima de todo nome, diz a Bíblia. O nome de Jesus. Efésios 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é convergir? O que é uma convergência? Se desviou para ele. Agora, tudo que é a divindade, tudo que é divino, tudo que é Deus está na pessoa de Jesus. Olha em Colossenses dizendo isso, Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da... Ou seja, tudo que é Deus se encontra em Jesus. Jesus é Deus. Então, mas pastor, quando eu oro, Senhor Jesus, Deus todo... É assim que você tem que orar. Você não precisa orar, ó Deus Pai, porque assim, como hoje as pessoas tratam isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A pessoa fica meio aqui assim, e não é isso, é em nome de Jesus. Quando eu vou orar por alguém, eu não posso dizer, olha, em nome do Pai, 1, em nome do Filho, 2, em nome do Espírito Santo, 3. Não, é em nome de Jesus, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é de Deus está em Jesus, porque Jesus é Deus. A igreja consegue compreender? Você, amém, louvado seja Deus. Então hoje você vê algumas religiões dizendo assim, não, Jesus foi um profeta, olha, não, Jesus veio nesta terra, foi um bom homem, foi uma boa pessoa, Jesus foi assim como Mahatma Gandhi, né? Não, Jesus foi um bom homem, foi um profeta, foi assim igual Buda, né? Não, Buda morreu, os ossos de Buda estão na sepultura, Mahatma Gandhi morreu, os ossos de Mahatma Gandhi estão na sepultura. O Buda foi assim uma espécie de João Batista. Não, João Batista morreu, foi decepada a cabeça dele. Nada disso. Jesus, amados, Jesus foi assunto aos céus. Ele morreu e diz a Bíblia que no terceiro dia ele ressuscitou e voltou para o lugar de onde veio. Ele ocupou o seu lugar. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui nesse estudo bíblico. Marcos 16, versículo 17 e 19. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha só o que Jesus está dizendo. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus... De fato... Isso aqui é outro versículo. Ao 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nós vamos entender esta destra de Deus daqui a pouco. Então, depois de Jesus ter falado isso, ele foi assunto aos céus. Olha o que Jesus disse, em meu nome. Então, quando você for orar por alguém, eu tenho que te ensinar estas coisas, amado. Você vai fazer uma oração por alguém, olha, eu estou com um problema de saúde, estou com um problema em casa, estou com um problema no meu casamento, olha, você pode orar por mim. Você vai orar por alguém, você não vai chegar lá e vai dizer, olha, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, você vai dizer, em nome de Jesus. Este é um nome que está sobre todo o nome. Ele disse, em meu nome. Nós temos que praticar o que a Bíblia diz. Porque hoje há uma confusão dentro da igreja. Uma igreja fala uma coisa, outra igreja fala outra. E as pessoas não estão preocupadas em aprender a Bíblia.
As pessoas só estão preocupadas em resolver problemas. A igreja, por mais que ela te auxilie para você resolver os seus problemas, a igreja está aqui para te capacitar para você ser um cristão que conhece a Bíblia Sagrada para não ser enganado. Então, qual é o intuito da igreja, pastor? O intuito, vou dizer da nossa, é fazer você crescer como homem, como mulher de Deus. Aí fora eu não sei, o intuito aí de fora, a grande maioria é dinheiro. Mas o intuito da nossa igreja é tornar você um pai melhor. O intuito do nosso ministério é fazer de você um ser humano melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, e isso através da Bíblia Sagrada. Então, o nosso ministério está aqui para te auxiliar a fazer as coisas certas. Então, quando você for fazer a sua oração, você não tem que ficar orando em nome do Pai, em nome do Filho. Olha, com todo respeito, isso é a igreja romana que faz. Nós temos biblicamente, volta para mim por favor, abençoado, por gentileza, volta para mim o versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, diga em nome de Jesus. Diga tudo em nome de Jesus. Olha Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo. Qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Jesus. Então a igreja evangélica precisa parar com esta coisa, porque as pessoas acham que qualquer coisa, nada substitui o nome de Jesus. Ok, igreja? Então deixa eu lhes explicar. Meia ungida não substitui o nome de Jesus. Não venha aqui na igreja esperando que eu lhe dê um vidrinho de óleo que vai resolver o seu problema, que não vai resolver o seu problema. Não venha na igreja esperando uma toalhinha que eu vou usar aqui do meu suor. Não venha na igreja esperando que eu vou pôr um botijão de água, vou subir um monte e vou orar e vou... Não é isso. É em nome de Jesus. Ou você crê que Jesus é suficiente, ou você vai viver uma grande ilusão. Vai gastar o seu dinheiro, vai perder o seu tempo, vai viver uma vida infeliz, não vai ter sucesso na vida e depois ainda vai colocar a culpa em Deus. Então, é em nome de Jesus. Então, quando você acordar de manhã, o que eu vou fazer de manhã, pastor? Porque eu gosto de manhã, eu gosto de um óleozinho, de um azeite, de uma aguinha, eu gosto. Não, você vai acordar de manhã, você vai dizer, Senhor Jesus, eu te entrego este dia nas tuas mãos. Senhor Jesus, cuida de mim, me protege, abre as portas. Senhor Jesus, todas as pessoas que quiserem se levantar para me fazer mal, tira do meu caminho. Senhor Jesus, coloca no meu caminho pessoas boas, pessoas para abençoar a minha vida, pessoas corretas. Você está entendendo? Louvado seja Deus. É isso que você tem que fazer. É isso. Agora, que é mais fácil acordar de manhã, pegar um copinho d'água, ungido pelo Santiago, aí é mais fácil. Só que o Santiago vende a água, ele não te dá. Então, é melhor você orar, porque de Jesus tudo é de graça. Amém? Diga, de Jesus é graça. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o Filho de Deus que andou nesta terra era Deus. Isaías 9, versículo 6. Olha isto aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, Pai, príncipe. Então, um menino. Sabe quando que Isaías profetizou isso aqui? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é uma profecia. 700 anos antes, diácono Rogério, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus usa a boca do profeta Isaías 700 anos antes e diz assim, ele começa a dizer, porque um filho nos nasceu. O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo no futuro. A profecia, quando sai da boca de Deus, Deus já determina, vai acontecer. Isso foi acontecer 700 anos depois, mas era fato, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome, o nome do menino que nasceu,
será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade, amados? Jesus é Deus. Deus forte. Quantos Deus há? Há um só. Então Jesus é Deus. É que a mente humana fica meio... Mas ele não era filho de Deus? Quando ele estava lá, ele dizia: Pai, passa de mim. Sim, porque ele estava na manifestação de filho. O trono ficou vazio. Então Jesus, ele mostra o seu lado humano, porque uma vez que Jesus entra dentro de um corpo humano, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus sofreu, tudo que ele sofreu foi real. Ele sofreu porque ele era Jesus. Não, ele passou por maus momentos. Então, este menino, diz a Bíblia, é Deus forte. Então, é neste Jesus que nós apoiamos a nossa fé. É neste Jesus que nós temos que confiar. Eu não posso apoiar a minha fé numa fitinha no meu braço, uma fitinha no meu carro, um adesivinho. Eu tenho que apoiar a minha fé em Jesus. A maioria do povo de Deus neste país está apoiando a fé em coisas erradas. Aí você vê como está aí. Ninguém é feliz, as pessoas fingem que são felizes, mas não são. As pessoas sorriem da boca para fora, o coração está amargurado, está sangrando. A pessoa parece que está alegre, mas o coração está arrebentado. Você vê um monte de gente nas igrejas, cheio de gente. Mas você olha a cara do povo, é uma cara de um povo sofrido, de um povo arrebentado, do povo infeliz. Parece que o cristianismo virou um grande negócio, que resolver nada, que cura nada, que milagre nada. O negócio é tirar proveito. Olha, meu irmão, levante a mão para o céu e agradeça a Deus porque você está num lugar sério. Você não tem uma direção manipuladora. Você não tem um ministério que te manipula. Porque a coisa mais fácil que existe na face da terra é manipular as pessoas. Porque uma pessoa desesperada age desesperadamente. Eu vi o sofrimento de uma tia minha, um primo meu que vivia nas drogas. Se você dissesse para minha tia: vende a tua casa e dá o dinheiro para a igreja que ele sai, ela venderia a casa. Eu já vi o desespero de pessoas que já entraram aqui na igreja, desesperadas, ao ponto de fazer qualquer coisa para ver o marido sair da droga, para ver o marido sair daquela vida, para ver o marido sair da... A pessoa dá um mundo, dá tudo. Aí pega uma pessoa mal intencionada que diz assim: minha senhora, você está com um problema no teu casamento? Então, vem aqui na igreja, você vai fazer vai entrar numa fogueira santa, você vai entrar num negócio forte aqui com a gente, você vai fazer uma doação. E a pessoa diz: se você doar, você vai ver, seu marido vai voltar para você em 7 dias. É igual coloca no poste aquele negócio. Não tem assim no poste? Eu faço uma mandinga e seu marido volta em 7 dias. E depois o marido não volta em 7 dias. A pessoa diz assim: mas e aí, pastor? Eu dei o apartamento, eu dei a casa, dei o carro, o marido não voltou em 7 dias. Você não tem fé. Você não tem fé e a pessoa vai embora e perde tudo que tem. Então nós temos que alicerçar a nossa vida, a nossa fé nesse Jesus verdadeiro. João 14, do versículo 8 a 11. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O Felipe queria ver o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Felipe queria ver o Pai. O que Jesus disse? Há tanto tempo eu estou com você e você não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas... O Pai que permanece. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Filipe queria ver o Pai. Jesus disse: Filipe, mas você tanto tempo comigo e não percebeste? Então tem muita gente que está dentro da igreja e não percebe quem é Jesus. Parece que Jesus é mais Jesus, não. Olha, com todo respeito, queria que você entendesse isso. A pessoa mais importante dentro da igreja é Jesus.
não é o pastor. O pastor é homem como você, é carne como você, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas fraquezas. A diferença de um pastor é que ele tem um chamado, ele tem uma responsabilidade. Sobre um pastor pesa uma obrigação, diz a Bíblia. O apóstolo Paulo diz isso: sobre mim pesa uma responsabilidade de conduzir uma igreja. Ser pastor não é fácil. Amados, a coisa mais gostosa é ser ovelha. A vida de um pastor não é fácil. Não é todo mundo que ama, não é todo mundo que respeita. Você faz. Tem gente que acha que você tem que fazer mais. Nunca está satisfeito. Você ama. A vida de um pastor ele deixa às vezes a família, todo mundo de lado para cuidar da família dos outros. Às vezes tem alguém da família doente, ele deixa de lado para cuidar do doente de outra família. Isso é a vida de um pastor. Mas o pastor não é a pessoa mais importante dentro da igreja. A pessoa mais importante na igreja se chama Jesus Cristo. Você está compreendendo? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu tenho que falar estas coisas. Você não pode vir aqui e apoiar na minha fé. Não, porque o pastor Ricardo, sim, ele é aquele homem. Amado, é o que estão fazendo aí fora. Estão se apoiando num homem. Olha, estão se apoiando. Muitas igrejas já quebraram porque estavam apoiando em homens. Um dos maiores pregadores do século foi o reverendo Jim Swaggart. Foi um dos maiores pregadores que a humanidade já teve. Um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Depois dele vem Billy Graham e outros. Esse foi um dos maiores homens do movimento pentecostal no mundo. Este homem adulterou uma igreja com mais de 50 mil pessoas. Este homem adulterou. No dia seguinte, a igreja estava vazia. Sabe por quê? Porque o Deus de todas estas mais de 50 mil pessoas era o reverendo Jim Swaggart. Eu vou lhe dizer aqui, amado. O Deus desta igreja se chama Jesus Cristo. Não se apoie em homens. Porque eu vou viver, vou morrer, seus filhos vão estar aqui, vão vir outros e vão vir outros, até que Jesus nos busque, enfim. A obra é de Deus. Apoie a sua vida sempre em Jesus. Não apoie no irmão, não apoie em ninguém. Diga: o meu alvo é Jesus. Porque se você vier para a igreja, não, porque esse irmão, não, porque aquele, não, porque o pastor não me abraçou hoje, porque isso, você vai pirar, você vai ficar chateado, você vai embora. Você vai ficar decepcionado. Então você vem à igreja, diga: eu estou aqui por causa de Jesus. Diga: Jesus é o motivo. Ah, aleluia, que bom, que bom. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava com Cristo, Deus estava na pessoa de Cristo, reconciliando consigo o mundo. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos dois, e com o Espírito Santo somos três. Não? Eu e o Pai somos diga: Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Apenas estava na manifestação de Filho. O que mais que nós temos? Vamos seguir. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então nós temos que entender que Jesus é este Deus, ele é o verbo que se fez carne. Olha, só para nós encerrarmos esta parte do estudo, para você entender, João 1, versículo 1. João 1, versículo 1. No princípio era e o verbo, então vamos aqui, guarda isso aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, nesta mesma passagem, põe para mim o versículo 14. E o verbo se fez, volta, no princípio era o verbo, e o verbo era, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre... Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Jesus é? Então, eu queria
encerrar nesses minutos finais dizendo à igreja o seguinte: nós temos que entender, amados, que quando nós oramos a Jesus, nós estamos falando com Deus. No céu não tem lá uma pombinha batendo asas, Jesus de um lado, Deus do outro. Quando a Bíblia diz a destra de Deus, a palavra destra significa máxima autoridade, pleno poder. Então, quando a Bíblia diz Jesus está à destra, como nós lemos há pouco, Jesus está à destra de Deus. A destra não significa que Jesus está do lado direito, porque destra na língua portuguesa, que é uma língua simples, a língua portuguesa ela é uma língua limitada. Então, quando diz destra, é destra, lado direito. Mundo, todo mundo foi lá em casa ontem. O mundo todo foi na tua casa? Não, todo mundo. Então, a língua portuguesa ela é pobre. Quando você entra no grego, destra tem várias definições. Entre elas, significa máxima autoridade, pleno poder de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, no céu só tem um trono. Então, será que Jesus está no trono, Deus está no trono, Jesus está no colo e a pombinha? É isso? Não. Está parecendo até o meu amigo Roberto Leal. Roda, roda, vida, roda, roda. Nada disso. Ok? Então, Jesus está à destra, à direita de Deus. E Jesus está no seu trono, conduzindo a minha e a sua vida, olhando por mim e por você. Então eu queria nesses minutos finais dizer à igreja, quando você for fazer a sua oração de manhã, você vai saber que você está se referindo, orando ao Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender que você não necessita de nenhum amuleto para fazer as suas orações. Você não precisa de nada material, de nada humano. O universo que nós temos com Deus espiritual se define através da fé. Você crê e acontece. Eu creio e as coisas acontecem. 10 anos de história desta igreja. Nós chegamos nesta cidade e nós não tínhamos R$1. Tínhamos nada. Eu cheguei há 11 anos atrás, na casa do irmão Wagner, tínhamos uma varanda que cabiam 6 pessoas, tínhamos 6 cadeiras emprestadas, um microfone emprestado, não tínhamos nada, tínhamos o amor. E nesses 10 anos de história, nesses últimos 5 anos, Deus nos deu 3 terrenos, temos uma área do nosso ministério de mais de 1.000 metros quadrados, nós temos um prédio construído, nós temos uma estrutura na igreja, que igrejas de 50 anos nesta cidade não tem. Nós vimos aqui cegos enxergar, está ali no fundo da igreja o diácono Iso, depois de um acidente, perdeu a vista, a igreja orou, voltou a enxergar. Nós temos pessoas aqui que tinham câncer, foram curadas. Nós temos pessoas aqui que chegaram aqui na miséria, na pindaíba, Deus honrou. Hoje são proprietários de casas, de automóveis, têm escritórios próprios, pessoas bem-sucedidas, tudo isso. E nós nunca distribuímos para ninguém um copo d'água, um pouco de azeite, nunca ludibriamos e brincamos com a fé de ninguém. Sempre tudo o que aconteceu de milagre, de bênção, de restituição, tudo que Deus fez aqui foi através de Jesus. Então, sai daqui hoje. Se você quer ver milagre na sua vida, apoie a sua fé em Jesus. Ele é o único que não falha. Que assim seja, porque assim nos ensinou o Senhor nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus. Diga em nome de Jesus. Ah, amado, aconteceu alguma coisa. Eu falei, em nome de Jesus eu não recebo isso. Ih, pastor, mas aconteceu um problema em nome de Jesus, eu não aceito. Amém? Então vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto. Domingo, não perca, vamos começar uma série de mensagens. Chegue cedo, senão você não vai achar lugar para sentar na igreja, vai ter que sentar lá em cima. Chegue cedo, traga uma visita, traga alguém, vamos ter comunhão em nome de Jesus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, como não te agradecer, Senhor, por cada um dos teus benefícios. Eu quero especialmente te agradecer
pela história desta igreja. Quero te agradecer por estes 10 anos que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo pão que o Senhor tem nos dado a cada dia. Cada um aqui sabe de onde veio. Cada um aqui sabe o que passou na vida. Mas sabemos que tudo o que nós temos veio das tuas mãos, Senhor. Diz a tua palavra que o homem não pode receber nada, coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Tudo que nós temos, Jesus, foi o Senhor quem nos deu. E eu quero neste momento, Pai, te agradecer. Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela saúde, por nossa família, por nossos amigos, por nossos irmãos. Queremos te agradecer por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela vida que nós temos. Quantas pessoas almejam, sonham em ter a vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor esteja abrindo as portas durante estes dias para o povo desta igreja. Peço que o Senhor conduza em paz, Pai, a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, em especial pela vida do Senhor Torres, que veio de Santos para nos conhecer, veio de Santos para nos visitar. Também da mesma forma na vida do Cosme e do Alexandre, que vieram da Praia Grande para estar conosco. Que saiam daqui levando o amor que está neste lugar. Deus, eu declaro que a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia conduzirá o teu povo, os teus filhos, para uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus.